Deputado Aécio Neves, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Paulo Martins, da mesma forma ao deputado Felipe Barros, presidente e relatores desta comissão, e desde já meus cumprimentos pela serenidade, pelo equilíbrio com que vem conduzindo esse debate. E eu começo por dizer, caro presidente Paulo, que o país das fake news está produzindo um debate fake. Essa é a grande verdade. É absolutamente surpreendente o número de pessoas, deputada Bia, e pessoas esclarecidas de diversas regiões do país que acreditam realmente que nós estamos aqui discutindo se de um lado vamos manter o voto eletrônico ou se de outro vamos voltar ao tempo do voto impresso. Na verdade, o que nós estamos assistindo, meus caros colegas, é a interdição de um debate extremamente sério para o país. Eu não me filio à corrente daqueles que consideram que as últimas eleições foram fraudadas. Não me filio. Tampouco me alinho àqueles que consideram as urnas eletrônicas de primeira geração, como essas que existem hoje no Brasil, quase que como uma cláusula pétrea da Constituição e que, portanto, não podem ser modificadas. Nenhuma, na minha avaliação, das duas posições são as posições corretas. Eu estava aqui, presidente Paulo, em 1994. Eu liderava o PSDB à época, quando iniciou-se a discussão sobre a implementação de urnas eletrônicas no Brasil. Todo tipo de questionamento foi colocado. Foram anos para superarmos os questionamentos, desde a questão orçamentária, se era algo prioritário realmente para o Brasil, quanto, naturalmente, as questões de segurança. O tempo passou, as urnas eletrônicas foram aprimoradas do ponto de vista técnico, foram implementadas parcialmente, se não me engano, em 2000, depois foram ampliadas daí por diante. A questão central, e é isso que me faz estar aqui participando, deputado Felipe, dessas discussões, é porque o mundo inteiro, permanentemente, discute o aprimoramento dos seus sistemas de votação. Essa é uma discussão corrente que ultrapassa décadas e o Brasil, de alguma forma, por posições radicais de um lado e de outro, vê esse debate interditado. Apenas como exemplos para ficar registrado nos anais dessa comissão. E vamos falar de pouquíssimos países. O Japão, é inquestionável, né, o nível de tecnologia que o Japão dispõe na sua economia e para todos os fins. O Japão, apesar da aprovação de uma lei de 2002, adotando o voto eletrônico, abandonou o uso de todos os dispositivos eletrônicos, que não é o que nós estamos propondo aqui, em 2018. Na França, o voto eletrônico é usado... Na França, o dispositivo eletrônico é usado em pouquíssimos distritos eleitorais. E o governo francês declarou recentemente que deseja abandonar o seu uso, inclusive nesses distritos. A Irlanda, deputada Bia, e Vossa Excelência conhece isso, decidiu encerrar todos os planos para o uso do voto eletrônico em 2008. A Holanda encerrou o uso do voto eletrônico em 2007 após manifestações populares contra a insegurança dos dispositivos. A Alemanha, a grande Alemanha, parou de usar dispositivos eletrônicos de votação após a Corte Constitucional daquele país declarar que eles não demonstravam ser suficientemente transparentes. A Austrália, enorme território, esteve na vanguarda, junto com o Brasil, da implementação do voto eletrônico, mas em 2013 o abandonou. A Itália o abandonou em 2013 e o Reino Unido seguiu o mesmo caminho também no ano de 2013. Aqui se fala muito de Estados Unidos. Pois bem, eu vou logo ao final. Dos 50 estados norte-americanos, apenas o estado da Louisiana, usa um equipamento eletrônico sem registro para auditagem em papel. Portanto, a contribuição que posso trazer, depois de tantos técnicos altamente qualificados, parlamentares que se debruçaram sobre o assunto, é tentar trazer um pouco de racionalidade a esse debate. Esse debate não tem padrinho, ele não tem um autor. Eu também estava no Senado Federal, quando em 2015, ao lado de 55 outros senadores, meu caro deputado Felipe, nós aprovamos a possibilidade do voto impresso que permitiria uma auditagem das urnas.
Naquela mesma votação foram 368 deputados federais de absolutamente todos os partidos políticos, inclusive alguns que hoje vêm, através das suas lideranças, se opor a ele, porque acreditam que isso beneficiaria o atual presidente da República. Pertenço a um partido que não apoia o atual presidente da República, mas não nego as minhas convicções. Nós temos, sim, a responsabilidade, presidente Paulo Martins, de avançar nesse debate da forma serena como Vossa Excelência vem fazendo, mas sem temores de qualquer ordem. E nós temos altíssimas autoridades da República que vêm, de alguma forma, interditando esse debate, impedindo que ele avance como deve avançar. Um sistema de votação precisa, na minha avaliação, deputada, trazer dois componentes simultâneos: a eficácia, e eu considero que as urnas são eficazes. Quando se diz que as urnas até hoje não demonstraram falhas ou que houve qualquer fraude, eu chego a aceitar essas afirmações. Mas ele precisa, além da eficácia, trazer um segundo componente, que é a confiabilidade. As pessoas precisam ter confiança nesse sistema. E se tivesse a confiança ampla da sociedade, não teríamos tido, a partir dos representantes dessa mesma sociedade, os resultados que nós tivemos em 2015 e aos quais aqui eu acabei de me referir. Ouço também um debate, e eu tive a oportunidade no plenário de me referir a ele, é muito raso nessa casa. Essa questão é apenas para permitir ao atual presidente da República, num rompante autoritário, amanhã questionar o resultado das eleições. Eu vejo que é o contrário, e serve para qualquer governante, em qualquer nível, que tenha rompantes autoritários. Nós assistimos há muito pouco tempo atrás o que aconteceu nos Estados Unidos. Aquele discurso quase que esquizofrênico do presidente Trump, se dizendo lesado nas urnas, né, se tornou, ao final, um discurso quase caricato, no momento em que, naqueles estados onde ele assegurava que havia ganho, foi feita a recontagem dos votos e foi demonstrado que ele havia perdido ali as eleições. Isso isolou, e eu não sei, se não tivesse lá a oportunidade dessa recontagem de votos, o que nós estamos buscando é algo que se assemelha a isso aqui, se nós não teríamos ainda aqueles seguidores do presidente até hoje acampados na porta do Capitólio. Portanto, eu tenho uma convicção que a possibilidade de auditagem dos votos traz, ao contrário do que querem crer alguns, traz segurança ao processo de votação e a segurança fundamental da sociedade no resultado das eleições, que, por via de consequência, traz segurança para a própria democracia. Feita apenas essa rápida introdução, eu quero dizer, caro presidente, que nós temos que compreender que o tempo também é muito curto para que nós possamos ter, enfim, implementado na totalidade das urnas do país a votação impressa como instrumento de conferência eventual do voto. Não me curvo ao argumento de que haveria uma judicialização ampla das eleições, porque o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais em primeira instância somente estarão permitindo qualquer tipo de recontagem quando houver efetivamente algo que justifique, né, essa recontagem. O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no plenário, lembrava que nas eleições americanas foram cerca de 50 ações propostas pelo presidente Trump e nenhuma, deputada Bia, nenhuma aceita pela justiça daquele país, porque não se encontrou ali indícios que justificassem aqueles questionamentos. Portanto, o que nós temos que fazer no âmbito dessa comissão e no plenário é decidir se nós vamos nos contentar em ter eternamente as urnas de primeira geração que estão hoje em uso no país, ou se vamos lutar, trabalhar, discutir a melhor forma de aprimorá-las. Eu me filio à segunda corrente, independente de quem esteja propondo, de quem esteja defendendo a manutenção do sistema atual ou de quem queira alterá-lo. Portanto, eu apenas trago ao final duas considerações como contribuição a esse profícuo debate,
que nós não podemos permitir, repito, que seja desacreditado. Palavras e expressões fortes de autoridades importantes da República não contribuem para que esse debate avance no parlamento da forma que precisa avançar. Cheguei a conversar com o deputado Felipe Barros sobre a possibilidade de nós termos cada voto individualizado no momento em que esse voto cai na urna coletora, né? Porque um dos argumentos levantados é de que uma folha única estaria imprimindo todos os votos de um determinado eleitor. Parece que é algo que não é difícil de ser alcançado. A partir do momento que se confirma um determinado voto, esse voto cai na urna e assim sucessivamente. Me parece que é algo mais razoável. Mas deixo aqui ao final, não vou tomar aqui o tempo de Vossas Excelências, para propor aqui um novo debate. Um debate em que aqueles que estão em lados extremos hoje possam se encontrar em determinada posição mais ao centro, né? Eu venho de uma escola política, caro amigo deputado Felipe, que ensina desde muito cedo que as virtudes muito raramente estão nos extremos. Muito provavelmente elas se encontram mais próximas do centro, do equilíbrio. E volto à questão temporal. Nós estamos, na verdade, há pouco mais de um ano das próximas eleições. E sim, haverão problemas, independente da aprovação ou não desse projeto, para a sua implementação em larga escala. Por que não pensarmos, então, e fica apenas como uma sugestão, nós trabalharmos para construir um texto em que nós instalássemos, no ano que vem, alguma coisa em torno, por exemplo, de 10% das urnas existentes no país, espalhadas pelos 27 estados, o que possibilitaria, até por iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral, uma autoauditagem, né? Um levantamento e uma conferência entre o resultado das urnas eletrônicas e o resultado daqueles votos depositados naquela mesma urna, né? no módulo anexo àquela mesma urna. O que eu percebo, meu caro presidente Paulo Martins, é que nós precisamos sair desse impasse. De um lado, aqueles que querem a implementação universal das urnas que possibilitam, através do voto impresso, a auditagem, e do outro, aqueles que consideram que as urnas são intocáveis. Talvez no meio do caminho, e Vossa Excelência terá ainda alguns dias para refletir sobre esse tema, antes de apresentar o seu relatório. Talvez, numa primeira etapa, nós pudéssemos estar propondo algo intermediário, que mantivesse a eficácia das urnas eletrônicas, mas avançasse na direção de garantir a confiabilidade, que, infelizmente, uma parcela da sociedade brasileira ainda não tem em relação a esse instrumento, que, como disse recente reportagem na Folha de São Paulo, além do Brasil, existe no Butão e em Bangladesh. Sem qualquer preconceito em relação a qualquer um desses países, eu acho que o Brasil precisa também perceber e acompanhar o que está acontecendo em outros países do mundo, em especial os que detêm maior tecnologia do que o Brasil. Quem sabe, já na fase final desse trabalho do deputado Paulo Martins, encerro, deputado Felipe Barros, nós possamos, nesses próximos dias, estar conversando sobre a possibilidade de construirmos uma convergência em torno de uma primeira etapa para a implementação dessas urnas passíveis de auditagem. Eu acho que seria um avanço e nos permitiria avançar no caminho correto, que é permitir que o nosso sistema possa, além de eficaz, ser também confiável para a grande maioria da população. Obrigado a Vossa Excelência.